Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns tipos de pronomes. Os pronomes são importantes para a coesão do texto e, mais do que isso, muitas vezes eles trazem outras informações para a gente também. Quando nós falamos de pronomes possessivos, ele adiciona então uma informação de posse. Alguém tem o objeto, certo? Então, o pronome possessivo ele fala sobre isso, mas em termos de funcionamento, ele não funciona exatamente como todos os outros pronomes. Ele funciona em relação com quem tem e com o objeto em si, certo? Então, foi isso que eu coloquei aqui. O próprio pronome, ele primeiro se relaciona com quem tem a posse, e quem tem a posse sou eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses não são os pronomes possessivos, tá? Essas são as pessoas quem tem a posse, certo? E nós temos o gênero e o número do objeto possuído. Então, primeiro a gente relaciona com a pessoa e depois a gente escolhe se é singular, plural, feminino ou masculino de acordo com o próprio objeto. Então, se eu tenho aí, eu esqueci minha bolsa. Quando eu falo eu esqueci minha, por que eu tenho minha? Bom, porque primeiro eu tenho o eu sendo a pessoa que possui e minha porque bolsa é feminino e singular e o objeto então passa a ser feminino e singular também, certo? Então o pronome possessivo ele funciona dessa forma dual, primeiro com quem tem a posse e depois com o gênero e número do objeto possuído, tranquilo? Quando nós temos aqui essa frase, o celular de Joana, a gente precisa observar que nós também temos uma ideia de posse, mas essa ideia de posse, ela não é feita por um pronome possessivo, né? O celular de Joana, eu tenho esse de sendo uma preposição, certo? Sendo uma preposição, nós não estamos conversando de pronome, é uma preposição que me dá uma ideia de posse. Aí você pode me perguntar, tá bom, Vanessa, mas e se eu substituo Jordana por ela? A gente vai ter aí um pronome possessivo, já que ela é um pronome? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, continuamos tendo o de, sendo a nossa preposição que indica posse, e esse ela é um pronome pessoal do caso oblíquo, né? É outro tipo de pronome, não tem nada a ver com o pronome possessivo. Então, muita atenção para não confundir a ideia de posse com o pronome possessivo. Muitas vezes a gente tem aí dupla possibilidade, né? Porque quando eu uso o ele, no caso daqui, se eu vou falar o seu celular, certo? Para relacionar com Jordana, eu vou falar o seu celular, nós vamos ter dúvidas. Por quê? Nessa pessoa daqui, eu tenho o mesmo pronome para ele, para ela e para você, né? Então, como a gente tem dúvidas, muitas vezes a gente consegue esclarecer usando essa preposição e o pronome do caso oblíquo, o pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Então, não confunda essas estruturas. Os pronomes possessivos, eles são esses daqui, certo? Quando a gente tem o de mais ele, de mais ela, de mais alguma coisa, significa que isso é uma contração de preposição com um pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Bom, depois disso, nós temos o pronome de tratamento. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o caso do você. Por quê? O você apareceu na nossa gramática, na nossa vida, como uma forma de pronome de tratamento, né? É uma forma em que você mostra um pouco mais íntima da pessoa, né? Então, a gente aparece esse você de forma de mostrar a sua intimidade, certo? Para relatar a formalidade que você tem com aquela pessoa. Mas esse pronome de tratamento, hoje, ele é muito mais usado como um pronome pessoal de caso reto. Calma que eu não estou falando que é um pronome pessoal do caso reto, tá? Ele continua sendo um pronome de tratamento, mas no nosso dia a dia, a gente faz que ele funcione como um pronome pessoal do caso reto. Tranquilo? Mas ainda assim é de tratamento. Por quê? Qual é a ideia do pronome de tratamento? Ele evita a repetição, assim como os pronomes pessoais, mas
Nesse caso, ele indica a formalidade, a intimidade que você tem com a pessoa. Então, a gente fala Vossa Senhoria, Vossa Excelência, você, o Senhor, a Senhora. Então, você mostra aí a formalidade e a intimidade, além de evitar a repetição, né? Ao invés de falar só o nome da pessoa, a gente substitui esse nome mostrando também o grau de intimidade, de formalidade daquele discurso. Tranquilo? Os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles servem para substituir informações desconhecidas. Essas informações, elas podem ser informações de quantidade ou pode ser informação do próprio objeto. Então, quando eu falo assim, alguém saiu da sala. Quando eu digo alguém saiu da sala, eu tenho um desconhecimento do próprio objeto. Eu não sei quem saiu da sala, certo? Agora, quando eu falo algumas pessoas saíram da sala, eu tenho aí algumas relacionando com a quantidade de pessoas. Então, essas informações desconhecidas são nesse sentido, ou de quantidade ou do próprio objeto, certo? Esses pronomes, eles podem ser variáveis ou invariáveis. E o que isso quer dizer, Vanessa? Quer dizer que quando ele é variável, ele não é um núcleo, então ele depende de uma outra palavra. Ele precisa concordar em gênero e número com essa outra palavra. Então eu falo, por exemplo, nenhuma pessoa. Por que eu falo nenhuma pessoa? Ué, porque pessoa é a minha palavra núcleo e o nenhuma está aí variando de acordo com ela, certo? Agora, o invariável, ele já é o próprio núcleo, ele tem a informação completa. Então, quando eu falo assim, alguém saiu da sala, eu já tenho esse alguém como uma informação completa, eu não preciso falar alguém pessoa, por exemplo, né? Então, esse alguém, ele é um pronome invariável por conta disso, certo? Mas ainda assim, ele está substituindo informações desconhecidas, certo? E os pronomes interrogativos? Os pronomes interrogativos substituem informações não declaradas na frase, né? Então, por exemplo, quando eu tenho a frase, eu comprei a bolsa, eu posso tirar informações aí. Por exemplo, eu não quero falar a pessoa que comprou a bolsa. Bom, eu substituo essa pessoa por quem comprou a bolsa. Bom, esse quem é o nosso pronome interrogativo. Quero substituir o verbo comprou. Então eu pergunto, o que eu fiz com a bolsa? Aí a resposta vai ser, eu comprei, certo? Então eu substituo também essa informação na minha frase. Ou então eu tenho lá a bolsa e aí eu pergunto, o que eu comprei? Né? E a bolsa é o termo que eu estou substituindo na frase. Então, esses pronomes interrogativos, eles servem também para substituir informações desconhecidas na frase, mas com muita atenção que, quando eu tenho um pronome interrogativo, parece muito pelo nome que ele só serve para fazer perguntas, mas nem sempre. Se eu falo assim, eu não sei quem comprou a bolsa, eu ainda assim estou substituindo um termo desconhecido na frase, mas eu não estou fazendo uma pergunta, certo? Então, sobre esses pronomes, é isso. Eles servem para substituir e cada um me traz uma informação diferente. E os outros pronomes que ainda estão aí para ser estudados, eles vão ter outras funções. Tranquilo? Gente, é isso e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!